É com grande satisfação estar presente nesta sessão de apresentação pública do programa Portugal-China, Encontro de Culturas 2013 e 2014. Esta iniciativa do Observatório da China se realiza no âmbito na comemoração dos 20 anos da promulgação da Lei Básica de Macau, 10 anos de criação do Fórum de Macau e 35 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal. Estamos conscientes de que o nosso conhecimento mútuo entre nossas duas partes ainda é limitado, tendo em conta a beleza e riquíssima cultura dos nossos dois países. Por isso, eu gostaria de parabenizar o Observatório da China pela realização de mais um importante evento cultural relacionado à China. Cumprimentar o Sr. Embaixador da China, tem sido um enorme prazer para a Universidade de Lisboa o contacto com as universidades chinesas, com as autoridades chinesas nos últimos anos, tem sido uma das coisas boas que nos tem acontecido nos últimos anos. Se há qualquer coisa que está hoje no motor das universidades, no motor do conhecimento, é essa ligação entre a ciência e a arte e essa capacidade de, a partir desta ligação, se criarem coisas novas, se proporem coisas novas, se inventarem coisas novas, se colocarem nas cidades, nas sociedades, na vida, um conjunto de outras realidades, de outros elementos que transformam em grande parte das nossas vidas. Reflexão sobre a prática artística contemporânea à volta do peso e da importância que a civilização chinesa tem sobre o horizonte onírico de toda a Europa e em geral, da humanidade em geral. O encontro de culturas sempre foi uma característica da cidade de Lisboa e no presente esse encontro é cada vez tão importante, ou se calhar mais importante até, para criarmos laços entre os vários países, para fomentarmos a paz do mundo e para criarmos novas relações culturais, sociais, económicas entre os nossos povos. As áreas de atuação deste projeto se vão de conferências internacionais, como aquela que o professor Fernando António Batista Pereira irá referir, que é face-to-face, que se inicia amanhã e que hoje tem nesta sessão a sua inauguração cerimonial. Exposições, na qual também a Faculdade de Belas Artes intervém, iniciativas para crianças e jovens, espetáculos e outros eventos. Gostaria só de, nos espetáculos, referir dois espetáculos interessantes, que são, já no mês de junho, as marchas populares deste ano vão ter a China como um dos seus temas e a parceria com a EGERAC, em que o Observatório da China muito se empenha. Quero agradecer esta ideia fantástica da Câmara Municipal de Lisboa, do Dr. António Costa, do Dr. Miguel Honrado, a sua sensibilidade para a lusofonia. Um espetáculo sui generis ocorrerá a 15 de junho de 2013 no Auditório de Ópera do Conservatório da China, em Beijing, e chama-se então Paixão Lusófona na China, com artistas portugueses, brasileiros, angolanos e chineses nesse auditório. Haverá festivais de cinema, enfim, muitas outras iniciativas. O Rui Oliveira Lopes veio ter comigo, o Rui Oliveira Lopes fez o doutoramento comigo, mas é um brilhante investigador, e especializou-se de facto na relação entre as artes ocidentais e as artes do Oriente, e dizendo, em 2013 temos uma data importante para comemorar em Portugal, que foi no fundo a chegada dos portugueses aos mares da China, o que desencadeia naturalmente todo o movimento de encontro de culturas que culmina nas outras efemérides que estamos aqui também a comemorar e que já foram aqui enumeradas pelo Sr. Embaixador. E como é timbre na Faculdade de Belas Artes, isso é uma questão muito importante, os eventos científicos da Faculdade de Belas Artes são sempre acompanhados de eventos de natureza artística, porque isso faz parte do ADN da nossa própria faculdade, da marca Belas Artes, como
O colóquio chama-se Face to Face, The Transcendence of Chinese Art in China and Beyond. Welcome our guests, porque estão aqui já também todos os nossos participantes e a sua esmagadora maioria são estrangeiros, que vêm de 4 cantos do mundo, de facto, desde os Canadá e Estados Unidos até à China e a outras paragens orientais, passando por vários países da Europa, uma reflexão contemporânea sobre a China. Hoje inaugura um pequeno núcleo dentro da Faculdade de Belas Artes e 2 outros serão inaugurados, um em maio na Reitoria da Universidade de Lisboa, no grande átrio de acesso à reitoria, e finalmente o 3º e último núcleo inaugurará no mês de junho no Teatro Nacional de São Carlos. A medalha, que já foi referida, foi um concurso realizado entre os alunos de medalhística da Faculdade de Belas Artes. Neste caso, penso que a medalha, ao ter apresentado esta ideia do biombo, nós pensamos sempre que é japonesa, mas que também é chinesa, evidentemente. Embora a palavra etimologicamente venha do japonês, como sabemos, no entanto, tem a particularidade de nos apresentar, de facto, uma recriação extremamente inteligente entre imagens da arte chinesa e imagens da cultura ocidental, em particular da cultura portuguesa. Tudo isto faz parte, como vos será também explicado, de um projeto de longo alcance que o próprio CIEBA e o Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes tem, ligado à arte numa perspectiva global, Art in a Global Perspective, que se inicia com este projeto e que terá nos próximos anos outras paragens, outras geografias, outros espaços e outros tempos também para explorar. Aquilo que me motivou sempre ao nível da investigação teve que ver sempre com as questões das interações, dos diálogos artísticos, sempre não naquela posição em que existem as hegemonias culturais, etc., mas sempre na questão da apropriação, da perfilhação de influências, de temas, de técnicas artísticas que, no fundo, acabam por ser não uma usurpação, uma absorção, mas um diálogo, um enriquecimento do ponto de vista daquilo que são as artes. A forma que eu encontrei naquilo que diz respeito à China foi, portanto, organizar um colóquio em que é dado a conhecer aqui em Portugal, aos nossos investigadores e aos nossos interessados sobre a cultura chinesa, uma coisa que não vai partir apenas do século XVI, mas são estas relações artísticas, estas interações da China com outras civilizações que vêm muito mais de trás que não apenas o século XVI e, portanto, as porcelanas que eram importadas, etc. Vamos ter, então, 44 comunicações, 30 dos quais por investigadores internacionais. Uma forte maioria está em Portugal pela primeira vez e, portanto, muito provavelmente também pela primeira vez estão a interagir com investigadores portugueses e, portanto, isto é, uma vez mais, também aquilo que aconteceu ao nível da criação artística ao longo dos séculos. Estamos também, do ponto de vista académico, a ter estas mesmas interações, este mesmo diálogo, esta aproximação entre a academia da Universidade Portuguesa, não só da Universidade de Lisboa, porque também há investigadores de outras universidades portuguesas a participar neste colóquio, e, portanto, é uma participação, um conjunto, um diálogo da Universidade Portuguesa com outras universidades espalhadas pelo mundo. Posso-vos apresentar aqui o primeiro, que efetivamente acaba por ser o segundo volume, mas eu estou um bocadinho desapontado ao mesmo tempo porque eu não consegui ter os 2 volumes. São 500 páginas sobre arte moderna e contemporânea, portanto este volume de 500 páginas, com algumas ilustrações, com um papel relativamente requintado, traz aqui esta investigação a partir do século XIX em diante. E, portanto, tenho também o orgulho, e agora aqui não é o meu trabalho, mas é um trabalho conjunto desenvolvido com o professor José Quaresma, que é o curador das exposições dos 3 núcleos expositivos, mas é simultâneo também um trabalho do professor Jorge dos Reis, que é o responsável pela concepção do projeto gráfico que nós temos aqui. Vejam que lá do lado esquerdo, lá no fundo, não é? Não tenho a certeza que os meus olhos já não chegam, não é? Mas deve estar o Padre António Vieira. Eu tenho andado à volta com o Padre António Vieira, porque nós vamos lançar agora a obra completa do Padre António Vieira, e tenho sempre esta ideia que, se não fosse o Padre António Vieira, nós não estávamos aqui a falar, não é? Que foi ele que inventou estas palavras que nós dizemos, ou pelo menos grande parte delas, não é? E ter sempre uma grande dificuldade em imaginar como é que se podia falar
se não tivesse sido o trabalho que ele fez, não é? No século XVII, em Portugal, no Brasil, sobretudo. Não é? E vem-me à cabeça a história do futuro, obviamente, do Padre António Vieira, e dizer que há dois futuros, pelo menos, que estão aqui a construir e que, de algum modo, representam esta iniciativa. Não é? Um primeiro futuro é o futuro da arte e da criação. E esse futuro é um futuro essencial para as universidades, é um futuro essencial para as sociedades, é um futuro essencial para as cidades. Não é? A curiosidade, a coragem, a descoberta, a liberdade que está por trás desse trabalho de criação é essencial hoje à nossa vida, em todos os planos, e é muito importante o trabalho que tem sido feito na Faculdade de Belas Artes, é muito importante o trabalho que tem sido feito pela Câmara de Lisboa neste domínio. Creio que estamos no coração de qualquer coisa que é essencial para nós neste momento. É uma parte de uma história do futuro que nós temos que escrever e que aqui também se está a consagrar. Não é? Um futuro que, em grande parte, no caso universitário, passa clarissimamente, não é? Quase limpidamente, pela junção de tudo o que é ciência com tudo o que é arte. Não é? E a segunda história do futuro que se está aqui a construir é essa história da abertura ao mundo, essa história da abertura às culturas, essa história da abertura aos diálogos. Eu estava a perguntar ao Luís Jorge como é que se traduzia face to face, não é? Eu acho que a melhor tradução, se calhar, é olhos nos olhos, não é? Não é face a face, nem frente a frente, não é? Provavelmente será olhos nos olhos, não é? Isto é uma espécie de um encontro olhos nos olhos, no sentido de conseguirmos ir um pouco mais longe do que as nossas paróquias, do que as nossas pequenas províncias, do que os nossos pequenos olhares fechados em quintas e pouco abertos ao mundo, não é? O Michel Serres, que é um filósofo francês que eu gosto particularmente, tem uma expressão que eu acho absolutamente deliciosa e que eu acho que é oportuna trazer aqui numa obra dele que ele chama Para um Armistício com o Mundo, não é? A necessidade de fazermos, enfim, a paz com o mundo, não é? E de encontrarmos outras formas de nos relacionarmos. Ele tem uma frase que eu vou dizer em francês, porque acho que sou a melhor e depois tentarei a minha própria tradução. Diz ele: Le dur ne dure pas, seul dure le tout. Não é? O duro não dura, só dura o que é doce, o que é macio, o que é flexível, o que é plástico. O rochedo não dura, quebra, não é? A água dura, não é? A água fica, a água resta, a água continua. O que é plástico, o que é mole, o que tem essa capacidade de adaptação, essa capacidade de nos adaptarmos aos outros, nos adaptarmos a outras culturas, a outras realidades, é isso que em grande parte faz o que há de melhor nas sociedades contemporâneas, não é? E essa ligação, essa capacidade de relação, essa capacidade de cultura, essa capacidade de adaptação tem que estar obviamente presente nos nossos encontros e em particular neste encontro, não é? Portugal-China, neste conjunto de iniciativas que aqui nos são trazidas e que eu julgo que são de uma enorme oportunidade, que reforçam, como o Sr. Embaixador disse, um conjunto de laços que nos últimos anos tem vindo a aprofundar e muito, não é? E aos quais é preciso dar mais profundidade, aos quais é preciso dar mais compreensão, aos quais é preciso dar um outro entendimento. Dizendo-nos que estão aqui dois futuros, que são futuros importantes para todos nós e que estes futuros, sobretudo nesta altura em que parece faltar-nos tanto presente, vale a pena serem investidos, vale a pena serem continuados, vale a pena serem transformados em qualquer coisa na qual nós todos nos envolvemos. Os meus parabéns a todos, muito sucesso para o Congresso, para o conjunto das exposições, para o conjunto das iniciativas.